Conselheiro Flávio Marques, conselheiro do São Paulo, ao vivo no programa. Prazer em recebê-lo. A gente gosta muito que as pessoas venham aqui também, porque a gente tem muito espaço e olho no olho é bem melhor, né, senhor? Como é que o senhor está? Prazer em conhecê-lo. O senhor foi indicado, inclusive, por muitos São Paulinos aqui para falar sobre números e sobre finanças. Obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Pretzel. Me ouvem bem? Bem. Sim, 100%. perfeito. Boa tarde, Pretzel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, nos quais eu me incluo. Sou ouvinte da Rádio Bandeirantes desde os tempos de Fiore Gilhote, Mauro Pinheiro nas transmissões. É um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer discutir São Paulo. Mesmo que às vezes os temas não sejam os mais agradáveis, mesmo que os resultados não sejam aqueles que nós gostaríamos de ter. Mas estou aqui à disposição para qualquer questão, conversar, trocar ideias, dentro de um espírito bem aberto. Primeiro, parabéns pela vitória. A gente tem que parabenizar a vitória espetacular do São Paulo ontem, com Crespo e companhia. O grande jogo do Luciano, grande jogo do Wendel. Com torcida. Sabe quem é que jogou muito ontem? Que já foi o segundo? Marcos Antônio, hein? Marcos Antônio jogou muito ontem. O Marcos São Paulo jogou bem. O Wendel estreou ontem com a camisa do São Paulo. Arboleda jogou bem. Ferrarese jogou bem também. Jogou bem também. Quem estou foi o Cédric, né? Que realmente é um jogador que eu não entendo. Que ganhou mais 2 anos de contrato. É verdade. O Cédric e o São Paulo Soares. procurando lateral até agora Exatamente. também. Liberou o Igor Vinícius, liberou o Moreira, abriu mão de Aliás, o Igor cara. Vinícius não tomou um vareio, vareio. Na estreia dele pelo Santos contra o Mirassol. Só uma apresentação do senhor. O senhor é conselheiro há pouco tempo, é isso? Isso. Eu sou sócio do São Paulo desde 2005. Certo. E fui eleito para o Conselho Deliberativo na Assembleia Geral de novembro de 2023. Então, eu estou cumprindo pouco mais de 1 ano e meio de mandato nessa altura. As próximas eleições são em novembro de 2026. Então, até lá, eu vou fazendo o meu trabalho de oposição propositiva, oposição baseada em dados e fatos. Então, essa é a minha função dentro do Conselho. Geralmente, nós recebemos as informações através de relatórios financeiros. E uma coisa que eu gosto de fazer, porque isso vem da minha formação profissional, isso vem da minha atividade, é procurar traduzir essas informações em gráficos, em tabelas, de uma forma que seja mais fácil, até para os meus próprios colegas do Conselho entenderem o que estão avaliando, o que vão votar, não só em termos dos relatórios financeiros, mas os contratos. Então, basicamente, esse é o meu propósito dentro do Conselho Deliberativo de São Paulo. Trabalhar ajudando a esclarecer, recomendando, sugerindo os atos da diretoria. E essa, no fundo... Ela leva em consideração o trabalho do senhor, a situação? Porque o senhor é de oposição, o senhor trabalha com números. A situação leva em consideração esse trabalho? Eu vou dizer muito pouco. Eles têm uma grande maioria, mas eu sei que o meu trabalho não é em vão. Quando, por exemplo, o contrato da Live Nation, havia a versão 2023 e a versão 2024. Live Nation é a produtora dos shows do Morumbi. Produtora dos shows. Perfeito. Então havia uma cláusula, existe uma cláusula que protege o São Paulo as datas. Então, quando foi feita a primeira apresentação desse relatório, eu fiz alguns comentários. E quando veio a renovação, o aditivo, em 2024, eu vi que o Departamento de Marketing acatou algumas das recomendações e melhorou a redação da cláusula. Boa. Então pode parecer pouco, mas é um trabalho de Conselho Deliberativo. Mesmo de oposição, o senhor tentou ajudar. Sempre. As minhas avaliações, Pretzel, são estritamente técnicas. Então, nós votamos contratos, nós votamos o balanço, nós votamos demonstrativos financeiros. Com exceção dos contratos financeiros, basicamente empréstimos, e aí eu tenho uma divergência grande de visão administrativa da atual administração, eu aprovei mais contratos do que eu rejeitei. Porque, de um modo geral, eram contratos. Esses que eu aprovo, se eu vejo, na minha opinião, são positivos para o São Paulo, eu não tenho nenhum problema, nenhuma restrição em aprovar. E recomendar aos meus pares no Conselho que aprovem. O senhor de formação, o senhor é engenheiro elétrico? É isso? Não, a minha formação é em engenharia mecânica. Engenharia mecânica, perdão. Sim, engenharia mecânica. E depois, ao longo da carreira, fui me especializando, fiz especialização em administração de empresas, posteriormente um MBA em finanças e atuo praticamente há mais de 20 anos como gerente geral, administrador geral, executivo em empresas multinacionais. O senhor chegou ao conselho pela chapa do presidente Fernando Casal de Rey?
Sim, a chapa Salve o Tricolor Paulista, então a chapa de oposição, foi onde nós temos alguns expoentes, o presidente Fernando Casal de Rey, com muita história como diretor de futebol na nossa fase mais vitoriosa. Nós temos outros expoentes, como o desembargador Ferreira Alves, Dr. José Alexandre Médicis. Sim. Temos várias pessoas que têm uma história grande no São Paulo e contribuições. Para não só citar apenas alguns. Claro. Eu tenho uma curiosidade que, se a gente tiver a possibilidade um dia, né, Pretz? Eu acho que não vai acontecer, mas de fazer uma pergunta para o presidente Júlio Casares. Obviamente que a gente está aqui para poder entender a situação calamitosa financeiramente que o clube se encontra, que não é possível. São Paulo era o modelo de gestão até pouco tempo. E aí, de repente, está com uma dívida batendo a casa de 1 bi. Queria saber quantos empréstimos bancários a gestão Casares fez desde que ele entrou. Então, isso eu precisaria levantar, esses dados. Eu tenho muito disso planilhado. Mas o saldo da dívida com bancos em 31 de dezembro do ano passado, que é um dado que eu posso compartilhar com vocês, era de 259 milhões. 259 milhões de empréstimos bancários. 7 meses atrás. 7 meses atrás. 31 de dezembro de 24. 259 milhões de empréstimos bancários. Imagina o tanto de juros que vai em cima disso também. Explica muito da dívida e do rombo do clube. O custo financeiro do São Paulo Futebol Clube o ano passado foi de 97 milhões. Com 97 milhões, se você usa isso para investir no time, você poderia talvez trazer 2 ou 3 bons jogadores que reforçariam muito. Os 97 foram juros, então, é isso? Juros. Isso. Despesas financeiras, de um modo geral, é basicamente composto por juros bancários. Também tem alguma parcela de variação cambial. Então, quando você deve para equipes no exterior e varia o câmbio, você tem que pagar mais. Isso é uma despesa financeira. Mas basicamente juros bancários, 97 milhões de reais. Rasgou 100 milhões de reais. Basicamente isso. O senhor é sócio desde 2005. Eu sou sócio desde 20 2005. anos de sociedade, perdão, né, de ser sócio. Sim. O senhor frequentava o Clube Social, frequenta? Eu frequento. Inclusive, eu estou no Clube Social 5 a 6 dias por semana. E o que levou o senhor a ser conselheiro? O senhor se irritou? O senhor acha que aquele clube espetacular que a gente via até 2010, ele ficou no passado ou o senhor tem esperança? Quantos anos o senhor tem, senhor? Me perdoe. 60 anos completados em 17 de dezembro do ano passado. Perfeito. Aniversário da minha mãe, inclusive, 17 de dezembro. Então, o senhor acha que essa alegria do clube superavitário, do grande clube tricolor, da sacrossanta sala, uma frase jocosa, mas que era uma realidade do presidente Juvenal Juvencio, isso ficou no passado para o senhor? Então, esse é um dos pontos, né, Pretz? Realmente, o que me motivou nos meus primeiros 8 anos, 9 anos de clube, eu nunca havia me interessado muito pela política. Sempre acompanhei a parte financeira, até por... É interessante, mas é uma característica minha. Eu já levantava esses dados até antes de ser sócio. E quando chegou aquela fase, 2014, 2015, uma série de acusações da imprensa, eu queria entender melhor o que está acontecendo aqui. A gestão do presidente Carlos Miguel Aidar? Isso, que inclusive renunciou antecipadamente. Então, foi ali que despertou a minha atenção para tentar entender o que era essa política do São Paulo. Lógico, infelizmente, todos esses temas são muito obscuros, são mantidos sob sigilo, próprios relatórios que foram feitos no Conselho Deliberativo da época não chegaram a público e, no final, no estilo paulistano, acabou em pizza, mas isso despertou em mim essa necessidade de entender. Quero entender o que está acontecendo. Quem é quem? Por que tanto caso? Por que o São Paulo sai das páginas esportivas para as páginas policiais dos grandes jornais? Então foi isso que despertou o meu interesse na política. O senhor acha que quando o Júlio Casares e o Walter Aires de Abreu Júnior, eles mudaram a forma do estatuto da eleição, de ter uma reeleição quando não haveria para o Júlio Casares ficar no poder, foi um golpe, na sua opinião, ou não? A palavra golpe pode ter uma série de significados. Então, inclusive, eu trato isso como uma alteração estatutária. Eu não uso nos meus textos a palavra golpe, embora eu seja absolutamente contrário a essa posição. Inclusive,
falei pessoalmente para eles, por próprio Outem, que eu fui eleito em novembro de 2023, e em dezembro de 23 tivemos a eleição com chapa única, e vieram me perguntar se eu votaria na chapa única, e eu disse textualmente para eles: não voto, porque vocês não deveriam ter o direito de estar aí. Tanto Outem Aires de Abreu Júnior quanto Júlio César Casares foram eleitos para um único mandato de 3 anos. Eu digo até, Pretzel, eu não sou contrário à tese da reeleição em si. O que não poderia haver naquele momento é uma alteração estatutária favorecendo quem está no poder. Isso absolutamente não está dentro dos meus princípios, da minha maneira de ver a política. Semana passada, o Carlos Belmonte, diretor de futebol, entrou em contato conosco, com o Capriotti, com o Pretzel, porque a gente bate muito numa questão aqui que a gente queria poder entender. A informação é que o Belmonte ele não pode exercer o cargo diante do estatuto, que ele fere alguns pontos do estatuto, e aí tem alguns artigos que são dúbios. Abre uma margem para que a gente possa interpretar cada um da sua forma, se ele pode ou não. A mídia São Paulina segmentada, alguns colocam que ele fere 10 artigos. 10 artigos do estatuto. E aí ele entrou em contato com a gente, falou que não tem nada a ver, que pipipi, colocou a versão dele. O senhor, como conselheiro, o senhor pode falar, ele pode, diante do estatuto, exercer a função que ele exerce hoje como diretor de futebol, um cargo estatutário no clube? Então, Capelanes, acho que a primeira questão é a nomenclatura. Ele não é diretor estatutário, porque o estatuto determina que sejam diretores executivos e o estatuto determina que os diretores executivos sejam remunerados. Mas ele falou que nunca recebeu R$1 de São Paulo. Não, ele não recebe. Então, por isso que eu estou falando. A primeira questão é nomenclatura. Então, eu escrevi um artigo sobre isso em abril de 2024, exatamente sobre a questão da estrutura, e eu denominei o cargo dele como diretor institucional. É só uma questão de nomenclatura. Só uma questão de nomenclatura. Dito isso, vamos aos fatos. Se você entrar hoje no site do São Paulo Futebol Clube, site oficial do São Paulo, você tem ali uma das abas fala diretoria. Você vai encontrar o nome do diretor jurídico, do diretor de compliance, do diretor de infraestrutura. Você vai procurar, e no São Paulo Futebol Clube, você não vai achar o diretor de futebol. Não tem. Você procura na lista de diretores do São Paulo Futebol Clube e não consta um diretor de futebol. Esse cargo não está no estatuto. Então. Esse cargo não ele não está, ele deveria ser um cargo executivo remunerado. Hoje o que temos como executivo remunerado é uma pessoa que tem um cargo como Rui Costa. O Rui Costa. Mas o Muricy também é remunerado. O Muricy é remunerado. Comissão técnica, né, Muricy? O Milton Cruz remunerado, todos eles são... Comissão técnica. Ok. Carlos Belmonte, Nelson Ferreira, Fernando Chapecó, eles são sócios, não são remunerados. Abnegados. Então, a minha posição, isso eu já conversei, eu acho que é equivocada essa posição. Eu acho que nós deveríamos ter um diretor de futebol remunerado, profissional, se reportando diretamente ao presidente do clube, com autonomia e com respaldo para exercer a sua profissão. E com o Belmonte é uma pessoa que eu tenho diálogo, ele foi diretor-geral do clube, eu sou frequentador do clube, então é uma pessoa que sempre me trata muito bem, tenho um bom relacionamento com ele. E a minha visão do Carlos Belmonte, ele é torcedor demais para ser dirigente. Então ele toma muitas decisões baseado na emoção, baseado na expectativa do torcedor. Essa é a minha visão sobre Carlos Belmonte. Na minha visão, sim, não deveria haver essa camada de amadores entre o presidente e os profissionais de futebol. Eu acho que isso é uma redundância desnecessária, exclusivamente política, porque nenhum deles está lá por mérito quanto ao futebol. Eles estão lá porque o Belmonte é líder de um grupo que detém hoje basicamente o controle de 15% do conselho. 15% do conselho? Bastante. O Chapecó tem outros 10% do conselho, então juntando esses dois, tem 25% do conselho. 25% do conselho. Um quarto do conselho. Exatamente. Então é exclusivamente por esse mérito
E num conselho com 240 conselheiros? De 260 260? conselheiros, sim. Onde quantos são vitalícios? Onde 160 são vitalícios. Não, por favor, eu não sabia que eram 160. De 260, 160 são vitalícios? 160 são vitalícios, 100 não. somos eleitos. Acabou o São Paulo Futebol Clube, politicamente. 100 Acabou. somos eleitos. Acabou. E entre os eleitos, Eu não sabia que eram 160. 25 são por antiguidade. O senhor me desculpe, seu Flávio, mas isso aqui viu? Isso aqui num clube do tamanho do São Paulo, com a história que o São Paulo tem, isso aqui é antidemocracia. Isso aqui é um toma lá da cá gigantesco. Mas explica muito porque o São Explica Paulo muito que o São Paulo tá assim. Ó, não precisa fazer muito... É uma capitania hereditária. Pelo amor de Deus. É uma estrutura, como escreveu um amigo meu uma vez num texto para a Folha de São Paulo, que é feito para não mudar. O Estatuto do São Paulo é criado, feito para não mudar, foi a denominação do Luiz Roberto Demarco. Para algumas pessoas, né? Porque o São Paulo muda para pior, mas para essas pessoas não muda nada, né? Elas continuam se perpetuando no poder. Eles se perpetuam no poder, repetindo e repetindo e repetindo as mesmas práticas que já se mostraram inadequadas. Exato. Eu não falo nem de pessoas. Vocês vão me ouvir falar poucos nomes de pessoas. Mas as práticas de gestão estão equivocadas. E se você vai piorando, 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 a situação está cada vez pior. É a espiral descendente. O senhor que tem os números aí, o senhor consegue fazer mais ou menos aí uma relação de como a gestão Carlos Miguel Aidar deixou o clube em relação à dívida do São Paulo hoje? Porque assim, quando a gente fala o São Paulo tá na casa de um bi de dívida, é chocante. Um clube que há 15 anos, gente, não faz há tanto tempo Era o maior da América do Sul. Era o maior da América do Sul. Candidato a praticamente todos os títulos, conquistando tudo à torta e à direito, vendendo jogadores e, entre outras coisas, repatriando jogadores. Quando o Carlos Miguel Aidar sai, entra o Leco. Né? Renuncia. Aí entra o Leco. Do Leco passa o bastão pro Casares. Qual é a progressão da dívida do São Paulo? Começou com quanto, hoje está exatamente em quanto? Eu, no momento aqui, não tenho os dados relativos a Carlos Miguel Aidar. Tá. Mas Mas não liberaram para o senhor na época ou o senhor não tem, porque o senhor não conseguiu? O senhor entrou depois. Não, eu não trouxe hoje. O senhor não trouxe. Eu não trouxe hoje. Mas liberaram para o senhor ver. Sim, não, isso são documentos demonstrativos financeiros públicos. Perfeito. Então, eu tenho... O balanço do clube. Isso, o balanço do clube, eu tenho uma biblioteca disso desde 2004. Hoje eu não trouxe aqui, e eu não gosto de falar números de cabeça, mas a tendência, quando o Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, assumiu, os 3 primeiros anos dele, ele trabalhou firme para reduzir a dívida bancária. Tá. E Que era de estava quanto? indo bem. Que era de quanto, o senhor lembra? Eu não vou falar números, tá não bom. vou chutar números agora, mas ele estava indo bem nessa tendência. Em 2019, desandou. Uma tendência que estava indo bem. Em 2019, talvez pressionado pelo fato de não ter conquistado nenhum título, já ia para 5 anos de mandato, não tinha conseguido nada, talvez pressionado por alguém que estivesse no entorno dele, o Leco mudou essa política. E aí vieram contratações como Juan Fran, Daniel Alves e uma série de contratações, elevação de custos. Então, 2019 já começou a degringolar. 2020, o ano da pandemia, foi um desastre. Ainda assim, o Leco deixou o clube com 575 milhões de dívida ao final de 2020. 575 milhões. Entregou com quase 600 milhões de dívida. Tá. Ele recebeu com quase quanto? 600 O senhor lembra milhões. com quanto que ele recebeu de dívida? Eu não gostaria de falar números, não gostaria de falar números sem tê-los aqui, Okay. mas ele aumentou pouco proporcionalmente. O Leco, nos primeiros 3, 4 anos dele, foi bem, trabalhou para reduzir dívida e estava fazendo. Nos 2 últimos, degringolou. Pegou com 575 milhões pro Casares. 575 pro Casares. Beleza. Isso nós estamos falando do critério, que é o critério que o São Paulo Futebol Clube adota, que ele chama de dívida líquida. Tudo que eu devo, aí eu abato tudo que eu tenho a receber. Então essa conta, 575 milhões, era a dívida líquida, nesse critério de dívida líquida que o São Paulo adota. Tudo que eu tenho a pagar, menos tudo que eu tenho a receber. Sim. Independente, às vezes, esses recebimentos são de longo prazo. Sim. E às vezes o a pagar é de curto prazo. Curto prazo, exato. Estruturalmente, a dívida do São Paulo que nós estamos falando, ela tem quase 50% de curto prazo. O que a gente quer dizer?
dentro do ano de vencimento. Em dezembro do ano passado, fechamento de dezembro, a dívida líquida foi de 968 milhões de reais. 31 de dezembro de 24, dívida líquida... 968 milhões de reais. Aumentou em 400 milhões? Aumentou em 400 milhões. Mas que coisa, cara. Em 4 anos, Atenção. aumentou a dívida em 400 O São milhões. Paulo tem uma 393 dívida. milhões. O São Paulo se tem uma quiserem. dívida. O São Paulo Futebol Clube, que tem o seu estádio, seu patrimônio, CT de Cotia, né, que é o espetáculo do CT de Cotia, tem que dizer isso. É um dos CT de primeiro mundo, talvez um dos melhores do mundo. Eu não estou exagerando. Já fui lá e não estou exagerando. Certo? O São Paulo está chegando a quase 1 bilhão de dívidas. Então a gente pode presumir, seu Flávio, a gente não é especialista em finanças, mas a gente trabalha tanto tempo no futebol, a gente já viu tanta coisa, né? Porque não é o dinheiro deles, né? Não é o dinheiro do clube, não é o dinheiro deles. Então podem deixar rombos financeiros a cada gestão. Só vai repassando para o próximo. Eu sou campeão paulista, Isso. mas a que preço? A 500 milhões. Então é o seguinte, ao final do mandato do Júlio Casares, o senhor imagina, com a sua experiência em números e com a sua vivência do dia a dia do São Paulo e do Conselho, o senhor imagina que o São Paulo vai terminar como ao final da gestão Casares financeiramente? Então, aqui a gente volta um pouco no ponto anterior. Sim. A administração segue repetindo as mesmas práticas. Se ela segue repetindo as mesmas práticas, não há por que imaginar que vai ter resultados diferentes. Nos 4 anos de administração Casares, em 3 dos anos o clube fez déficit. Gastou mais do que arrecadou e, com isso, aumentou a dívida. O único ano da gestão Júlio Casares em que não houve déficit foi 2022, quando, de repente, do nada, caiu uma mala de dinheiro na frente dos dirigentes de São Paulo, que foram os valores recebidos pela transferência do Antony e do Casimiro na Europa, Perfeito. por Manchester United. Ali não houve nenhuma influência dos administradores de São Paulo. Aí não houve nenhuma ação efetiva da gestão do São Paulo. Mas caíram 101 milhões de reais na mala de dinheiro. E aquele ano, o São Paulo deu superávit de 37 milhões. Certo. Ou seja, teria sido mais um ano de 60 e tantos milhões. Então eu não tenho nenhuma expectativa de que essa dívida seja reduzida de maneira significativa até dezembro de 2026. Outro dia... Tem mais um ano e meio de Casares ainda. Outro dia, coisas públicas eu posso comentar. O presidente estava comemorando que esses 968 milhões passaram a ser 966 milhões. Uma redução de 0,2, a qual não sei se ele propriamente, presidente, ou se alguém que escreveu a matéria em rede social, colocou como jogada de mestre. Desculpe, mas nós podemos falar um pouquinho mais sobre esses dados deste ano, o que eu puder falar, mas definitivamente não é algo para ser comemorado. Então, dentro das práticas que nós estamos observando, eu não tenho nenhuma expectativa de redução significativa da dívida até dezembro de 2026, com um agravante para o sucessor. O São Paulo vem recorrendo mais e mais a antecipações de contratos. Opa, as receitas que nem o Corinthians está fazendo agora, é isso? Exatamente. Da Liga? Da Liga... Paulistão? Da Liga... Do Paulistão já fez? Antecipou quanto da Liga? Não tenho essa informação Mas no antecipou. momento, mas antecipou o FDIC, que muita gente fala, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Perfeito. Então, para explicar para a grande audiência o que é isso. O São Paulo tem contratos de longo prazo. Esse fundo de investimentos, investidores colocam dinheiro e passam a ser eles os detentores do dinheiro no futuro. Então, o São Paulo já comprometeu com o FDIC receitas de patrocínio master, até de contribuições associativas, de direitos de transmissão. Então, tudo isso vai chegar a hora que vai estourar, que vai faltar o dinheiro, que o sucessor vai ter uma obrigação, vai constar ali como se houvesse uma receita a receber, mas não tem.
porque essa receita já está comprometida com os investidores do fundo. ele Então, vai o ter fundo nada mais é do que antecipação de recebíveis. Peraí, só É uma importante sublinhada. isso aí que o senhor está dizendo, porque é o seguinte, o FIDIC, eu e o Capelanes, a gente compra a dívida do São Paulo, perfeito? É isso, né? E a gente troca isso em valores futuros. Na verdade, é você compra o direito de recebíveis futuros. O direito de recebíveis futuros. Então, eu sou um investidor do FIDIC, eu tenho algumas cotas. O senhor é? Eu sou. Mas como é que o senhor, os conselheiros, então, eles podem ser, então? É isso? Havia abertura, sim. Havia abertura. É uma modalidade de investimento que seria para investidores profissionais, para quem movimenta um volume muito grande Mas de dinheiro. se o senhor é investidor, o senhor coloca dinheiro no São Paulo para depois retirar? É isso? Isso, eu coloquei dinheiro, eu comprei um determinado número de cotas. Certo. E esse dinheiro agora, eu vou receber, inclusive a primeira parcela veio em junho, 1/16 do valor acrescido dos juros. Então é isso que está acontecendo. Não, mas aí o senhor me permita. Agora eu gostaria de entender a sua coerência. Então, o senhor é um crítico da gestão. Sim, O senhor comprou cotas. comprei cotas. O senhor está fazendo uma crítica de adiantamento de receitas. Sim, Mas o senhor vai receber que nem os outros. eu vou receber que nem os outros e eu comprei essas cotas principalmente para poder acompanhar de perto o que está acontecendo nessa operação. É um valor bem pequeno investido, bem pequeno. Mas ainda bem assim, pequeno, então ainda põe assim- muito pouco em risco no meu patrimônio e eu queria poder acompanhar de muito perto, já que nas outras oportunidades a gente não tem transparência, pelo menos nessa, um investimento controlado pela CVM, negociado pela B3, pelo menos nessa eu tenho acesso aos relatórios, eu sei o que está O senhor acredita acontecendo. que o senhor vai receber o que o senhor investiu? Eu acredito que sim, porque o fundo é bom. O fundo é bom Certo. no seguinte sentido. O fundo é bom para o investidor porque os recebíveis são de boa qualidade. Então, o risco de uma Globo não Perfeito. pagar é pequeno. O risco das contribuições associativas pararem de pingar é muito pequeno. Então, existe uma avaliação de rating, uma empresa que avalia o risco dos fundos, que qualificou como risco médio, mas eu avalio como risco pequeno. Então, para o investidor, o fundo será bom. Para os organizadores, para quem está estruturando, para quem vende cotas, o fundo é bom, porque o fundo tem custos financeiros. Para o São Paulo é bom? Para o São Paulo, ele não vai trazer grande redução de custos financeiros. Não trará, isso eu mostrei na reunião de 1º de outubro, infelizmente reunião também exclusiva de conselheiros, mas eu publiquei isso, então não posso publicar os valores exatos, mas em termos de redução de custos financeiros, terá muito pouco efeito, então o custo financeiro do fundo é alto, ele alivia um pouco a questão dos pagamentos, porque como passam a ser pagamentos trimestrais, então você consegue controlar um pouco mais. Pô, mas nos peraí, venderam como uma novidade, peraí. que seria a solução só pra financeira entender. do São Então Paulo. isso é bom pro conselheiro, mas não é bom pro clube. Pois é. Ele não terá esse efeito para o clube de a solução de todos os problemas. O clube não é o propósito? No final das Inclusive, contas? não é novidade, porque na gestão Leco, em 2019, o São Paulo Futebol Clube já havia emitido um FIDIC de porte menor, algo na casa de 35 milhões de reais, mas então não é novidade nem dentro do São Paulo. Não é um pouco de conflito de interesse, senhor Flávio? Esse tipo de coisa? Um conselheiro poder Eu investir? também. Eu acho que é esquisito, porque é o seguinte, ao o invés senhor... de vocês gastarem força para uma coisa eu que também vai acho. beneficiar o clube, vai beneficiar mais o conselheiro do que o clube. Por exemplo, eu e o Capelanes, nós somos conselheiros. Posso falar para ti? Claro que sim. A gente mete o pau na gestão do Casares, toda hora, certo? Aí nós compramos cota como investidores. Com o propósito de ajudar o clube. Mas ajuda mais a gente do que o clube. Mas ajuda mais. E a gente é crítico da gestão. É. Quer dizer, a gente quer ajudar o clube até a página 2, que na realidade nós vamos receber o dinheiro. Mais investir. benefício do que o clube. Então, assim, que ó. deveria ser o não foco. não é um. Sabe, não é uma contradição no estatuto permitir que você. O senhor é um crítico da gestão. O presidente Fernando Casal Derren é um crítico da gestão. Aí vocês são investidores comprando cotas. Não é um conflito de interesse isso? Então, ser crítico da gestão não me faz ser contra o clube. Pelo contrário. Então, ser um crítico da gestão, sou crítico da gestão a favor do clube.
o fundo estava consolidado. Sim. O fundo já estava em andamento. Para poder ter acesso a toda informação, entender como funciona a fundo, eu comprei umas cotas, basicamente o valor mínimo que nos permitiam. Esse fundo, aliás, a remuneração para o investidor, isso é público, eu posso falar, é o CDI, seria a taxa básica de juros, mais 5% ao ano. Não é uma grande remuneração. Não é. Isso aí daria 17%, é isso? Um pouco mais, né? Hoje o CDI está em 15%, a Selic está em 15%, hoje seria em torno de 20% ao ano. Para os investidores profissionais com grandes somas, eles conseguem facilmente uma aplicação melhor. Tanto que o fundo recolheu. O fundo teve aportes de investidores em novembro, em dezembro e em janeiro. A partir de fevereiro não houve nenhum aporte novo. Nenhum. E em abril, final de abril, fechou o fundo. Eram 180 dias, onde o São Paulo poderia captar até 240 milhões de reais em investidores e captou 135 milhões. Um pouquinho mais que a metade. Pouco mais do que a metade. Pouco, hein? Sim. Para a realidade. Então, como investimento, mesmo como investimento, deixou de ser tão atrativo. Quando foram feitas as projeções em outubro, seria equivalente, falando na linguagem financeira, desculpe se o pessoal não entender, 150% do CDI. E hoje está um pouco mais de 130% do CDI. Então, investidores de altas somas conseguem remuneração melhor. O fundo é um fracasso, na sua opinião? Eu não acho um fracasso. Teria sido um fracasso, havia um número mínimo de 50 milhões de reais de captação. Certo. Se não tivesse alcançado esses 50 milhões, eu classificaria como fracasso. Alcançou, o fundo está andando, mas eu diria como uma decepção, porque se esperava mais, se esperava praticamente o dobro. O senhor acha que isso é efeito da falta de credibilidade da diretoria do São Paulo ou não tem nada a ver? Eu acho que o mercado financeiro, ele é muito honesto. Ele vai onde ele ganha mais. Então, se a taxa até janeiro era atrativa, e hoje, com as mudanças na Selic, com o aumento da taxa básica de juros da economia, a remuneração do fundo do São Paulo deixou de ser atrativa, então o mercado é ciente, invisível, deixa de aportar dinheiro lá. Isso vai continuar? Quer dizer, esse sistema vai continuar, já que ele é uma decepção? Vocês vão dar sequência nisso? Não, ele vai continuar. Hoje, os valores que estão aportados, existe um cronograma de pagamentos trimestrais que se encerra em dezembro de 2028. É possível que existam novas emissões, então o São Paulo pode entrar novamente no mercado, emitindo novas cotas, mas então o fundo não vai se encerrar, ele vai continuar trabalhando. O problema é que não aparece investidor por enquanto. Exato, é isso que está acontecendo. Nesse momento, inclusive, está fechado. Mas veja só, meu pensamento aqui, se eu estiver equivocado, por favor, o senhor tem mais embasamento, está no dia a dia do São Paulo, pode falar com mais propriedade. Mas os caras criaram algo que beneficia mais o conselheiro no caso, do que o clube. Qual é o sentido disso? Gastarem esforços, tempo para fazer algo que vai ser mais rentável pro conselheiro do que para a instituição. Eu acho que deveria ser proibido o conselheiro comprar cota, respeitando a sua ideia, respeitando os conselheiros, o que passou no conselho. Aliás, o presidente Fernando Casal de Rey, ele usou aqui uma frase que lá se aprova tudo de sopetão, foi, né, pegando no popular, que não tem muita democracia no conselho. Isso aí também foi aprovado de sopetão? Sim, foi aprovado com uma larga margem, certo. Como sempre. Geralmente parte de 80% a 20%, 75%, 25%. Os caras, né? Claro que vão aceitar. É que nem, desculpa, viu, senhor Flávio? É que nem chegar na Câmara, entendeu? Chegar na Lesp e os caras, vocês querem votar a favor ou contra o aumento, o reajuste de 10% do nosso salário? Opa, somos favoráveis. Claro, né? Os caras vão ganhar, porra. Então, eu não sei quem são entre os conselheiros que fizeram investimentos. O senhor não tem essa informação? Valores, não. Não é público isso? Não, isso não. Okay. As pessoas que... Mas lá entre vocês, você não sabe quem é quem? Eu conheço duas pessoas que me disseram que fizeram também. E basicamente no mesmo critério que eu fiz. O valor mínimo
que é para poder acompanhar de perto o que está acontecendo. O Vinícius Pinotti, o senhor sabe quem é, né? O Vinícius Sim, Pinotti, sim, Vinícius Ele nos deu uma entrevista que Comprou o Centurion. ele nos deu uma entrevista 8 meses atrás, 10 meses atrás, numa época que o Atlético Paranaense estava na primeira divisão, e eu estou citando isso porque foi uma época que o Atlético definiu, o Mário Celso Petralha, o valor de SAF do Atlético, lembra? Em 1,5 bilhão, 2 bilhões, né? Pra gente aqui que Isso. era o valor da SAF do Atlético maior que Cruzeiro, Botafogo e Isso. Vasco juntas. Que não valor era maior que os três, que não conversaria por menos de 2 bilhões de reais a SAF do Atlético. E na época o Vinícius entrou conosco, eu gosto muito do Vinícius Pinotti, um baita de um cara. Sério, né? Tá cara que prova o sério, um contrário. abraço pra ele. E na época ele entrou conosco aqui, nós perguntamos quanto vale o São Paulo. E ele pegou como base o Atlético Paranaense, que era o nosso debate. Se o Atlético vale 2, o São Paulo vale 7. Provavelmente, pelo tamanho, né? Quanto é que vale uma SAF do São Paulo, na sua opinião, hoje, analisando o balanço e as questões financeiras? Tá, bom, vamos por partes. O Vinícius Pinotti, conheço, sim, tenho boas relações com ele também. Já esteve uma época do nosso lado, na oposição. Na última eleição, por circunstâncias pessoais dele, disputou pela chapa de situação. No mercado brasileiro, é muito difícil você fazer uma avaliação, porque as nossas SAFs, de um modo geral, é o que a gente poderia chamar da SAF da insolvência. Quando o clube chegou, como o Cruzeiro Esporte Clube, centenário, campeão da Libertadores, o maior campeão da Copa do Brasil até hoje, ele chegou a um ponto de insolvência em 2019. Ficou 2020, 2021 na segunda divisão. Em 2022, o Cruzeiro Esporte Clube se ausentou, se retirou das competições de futebol, porque um clube não vira SAF. A SAF é uma sociedade anônima, é uma empresa gerada a partir de uma associação desportiva. Então, o CNPJ do Cruzeiro, SAF, que hoje joga o futebol, é distinto do CNPJ do Cruzeiro Esporte Clube, que continua lá. O Cruzeiro Esporte Clube continua com as suas atividades sociais, continua com o time de voleibol. O Cruzeiro Esporte Clube, o ano passado, teve que vender uma das tocas para poder cumprir com obrigações. Porque na estruturação da SAF, as tocas 1 e 2 não passaram para a SAF. Elas ficaram na propriedade do clube. E aí tem manutenção. Tem manutenção, claro, tem custo. IPTU. Exatamente, tem Sim, tem. Então, as nossas SAFs brasileiras são difíceis de avaliar. Na avaliação de empresas, então, na minha atividade profissional, já trabalhei com fusões e aquisições, já estive em grupos multinacionais que buscavam empresas para adquirir. Então, você geralmente trabalha com o que se fala nos múltiplos. Então, é o múltiplo do lucro líquido que aquela empresa gera. Então, uma empresa bem administrada, uma empresa que esteja lucrativa, bem administrada, ela pode valer até 10 vezes do seu lucro anual. É uma base de mercado, dependendo do segmento do mercado, de 7 a 10 vezes. Se a empresa está muito redonda, pode valer mais. Se tiver algum problema, menos. Geralmente, desse valor, você abate a dívida. Então, se a gente partir de uma empresa, São Paulo Futebol Clube, que há 4 anos gerou 419 milhões em déficits, em tese, essa SAF não vale nada e você reza para que alguém venha e tire essa dívida de você. Esse foi o caso do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco. O Vasco é ainda mais complexo. Os dirigentes ficavam rezando para vir alguém e levar, em tese, essa dívida de você. E não leva. No mercado europeu, muito mais maduro, mercado europeu onde é muito comum essa transação de empresas, você tem uma média. Isso eu vi uma apresentação, uma própria pessoa da XP, especialista no ramo. A XP tem um segmento para isso, onde ele mostrando ali uma média de 3,6 vezes a receita anual. Então vamos imaginar 4 vezes a receita anual. 4 vezes a receita anual do São Paulo em 2024 seria basicamente 3 bilhões de reais. Esse seria o valor. Se nós tivéssemos um São Paulo saneado financeiramente, se nós tivéssemos superavitário, ainda que não seja o objetivo gerar grandes superávites, mas seria em torno de 3 bilhões. Talvez com
dependendo muito do que você vai colocar na SAF, porque você pode ter muitos modelos diferentes. Pode. O estádio ele pode ficar com a SAF, ele pode ficar com o clube social. Exatamente. O estádio pode acabar se tornando uma unidade autônoma. Os centros de treinamento, Barra Funda é concessão, então ele vai estar sempre junto com a atividade de futebol, mas Cotia é propriedade. Então, como vai ficar o que você tem de propriedade imobiliária e o que você tem de propriedade em termos de direitos de atletas, expectativas de atletas? Essa explicação é muito boa. Então, uma das melhores que eu já vi. Uma das melhores que eu já vi. 3 bilhões valeria o São Paulo hoje. 3 bilhões, eu diria de 3 a 4 se a gente conseguisse Gostei da frase, sanear um pouco mais. SAF da insolvência, que é exatamente isso. Porque o torcedor, ele pensa primeiro assim, vai chegar um cara aqui, o Prédio vai chegar, vai quitar a dívida que existe e vai começar a contratar o mundo inteiro para transformar o time numa potência. Sabe o que não é a SAF isso. no Brasil? Não Vou é te isso. falar. Qual clube superavitário no Brasil buscou SAF? Nenhum. Sabe por quê? Porque no Brasil, a gestão, quando ela é incapaz de comandar, ela é incapaz de ser superavitária, ela é incapaz de ser equilibrada financeiramente falando e administrativamente falando, ela recorre à SAF. A SAF nada mais é no Brasil, pelo menos no Brasil, não posso falar dos outros clubes da Europa, no Brasil é o bombeiro, vem para apagar chamas. Foi assim no Vasco, no Botafogo, no Cruzeiro, entre outros. Por que o Palmeiras não fala de SAF? Nem o Flamengo? Sim. Só fala de SAF quem tá aí, que nem o São Paulo nessa situação calamitosa. É verdade. O Galo tem uma SAF disfarçada, né? Onde você tem 4... São 4 donos, você um grupo, tem 4 né? bilionários, né? Já não é mais disfarçado. Não é mais. Eles Não já é mais. converteram em SAF, então eles foram emprestando dinheiro. E admitem e aí um rombo converteram esse empréstimo em capital, em participação na SAF. E estão admitindo que precisam de mais um investidor. Eles estão admitindo que precisam de um quinto agora. Sim. São 4, eles querem o quinto ainda. Também com péssimos resultados financeiros, endividamento. Mas eu faço uma pergunta para o senhor. O senhor falou aí que pela projeção São Paulo é entre 3 e 4 bi, né? Mais ou menos por aí. Seria mais ou menos pensando aí. nessa média. Perfeito. Sim. O senhor acredita que pela falta de transparência e de credibilidade do São Paulo no mercado, seria viável, possível, mesmo com o tamanho da instituição, você atrair um interessado e investir esse montante da forma que é o conselho, da forma que é a gestão Casares? Então, e o estatuto do clube? Então, esse é um ponto. Uma SAF teria que ser uma ruptura total com esse modelo associativo. Então, nós falamos, hoje o São Paulo Futebol Clube tem uma estrutura e um estatuto que são feitos para não mudar, que são feitos para manter o status quo. E isso, obviamente, uma situação dessas afasta. Quem vai colocar patrocinadores, esse menos de 50%? Afasta patrocinadores, afasta potenciais investidores. Evidente que sim. Então é evidente que sim. Inclusive, em questões básicas. O São Paulo Futebol Clube não publica relatórios financeiros regulares, trimestrais que sejam, como fazem as empresas de capital aberto e como fazem os nossos concorrentes que já foram citados aí, nossos rivais, o Flamengo, o Palmeiras, que publicam mensalmente seus balancetes. Então, se eu quiser saber a situação do Palmeiras hoje, eu entro no site palmeiras.com.br, baixo o balancete do mês. De junho, talvez ainda não, porque tem um tempo, mas de maio, com certeza. Isso está no estatuto? É obrigatório? No São Paulo, não. No Palmeiras, eu não sei. Então, no São Paulo é obrigatório, até legalmente, uma vez por ano. Até outubro de 2022, o São Paulo publicava bimestralmente os relatórios de diretoria, onde aparecia todo o estado financeiro. Mas, a partir de outubro de 2022, esse relatório deixou de ser publicado. Ou seja, na gestão Casares... Outubro de 22. 2022, sim. Foi o último. Quase 3 anos. Quase 3 anos. Não se publica nenhum relatório trimestral. Foi por ordem da direção, por ordem da administração. Esse relatório vai para os conselheiros, onde é tratado com sigilo, onde é tratado como um documento sigiloso, não podemos comentar nada sobre isso para efeitos externos. Com então, 160 vitalícios não se pode comentar nada. Não, e são relatórios onde você tem a parte financeira, mas você também tem atualizações sobre contratos de jogadores, você tem atualizações sobre atividades de outras modalidades. Infelizmente, isso tudo, por decisão da administração, deixou de ser publicado. Júlio Casares, antes de ser presidente, ele me deu uma entrevista na época da pandemia. Eu estava no Esporte Interativo, certo?
uma entrevista de quase 2 horas. Eu gosto muito do Casares. Ele está restritivo conosco, mas a vida segue. E um dia ele vai passar, o São Paulo vai continuar. E a Rádio Bandeirantes segue a sua vida normal. Mas o Casares, na época, o balanço do Leco foi aprovado. Com esse valor que o senhor disse aqui, de 575 milhões, certo? De dívida. Na época eu perguntei como que um balanço desse era aprovado. E o Casares, na época, me falou o seguinte. O balanço, necessariamente, de vez em quando, ele tem que ser aprovado para não prejudicar a imagem do clube. O que o senhor acha, sabe, desse tipo de declaração? Porque reconhecem que o balanço é ruim, mas aprovam no conselho para que o São Paulo, entre aspas, não perca credibilidade no mercado. O que o senhor acha disso? Bom, o que eu acho disso, na verdade, eu faço nas minhas ações. Eu reprovei os 2 demonstrativos financeiros dos quais eu tive a oportunidade de votar. Então, muito mais do que discurso, comigo tem ação. Existe uma tese, que eu até respeito a tese, embora não concorde, que fala o seguinte: o balanço, ele é uma fotografia da situação. Então, se o balanço está refletindo a situação, então eu votaria pela aprovação, uma vez que, por mais desastrosa que seja a situação, se ela está adequadamente refletida, então aquele balanço cumpriu a sua função. Eu discordo dessa tese, em particular no São Paulo Futebol Clube, porque nós não temos nós temos apenas a questão da aprovação do balanço. Não existe outra maneira de você aprovar a gestão, você avaliar a gestão. Perfeito. Então, é a única ferramenta que nós temos para avaliar a gestão. Na época da publicação dos demonstrativos, demonstrar que nós estamos insatisfeitos com aquela condução. Então, 288 milhões de déficit no ano passado, 419 milhões de déficit acumulado em 4 anos de gestão Júlio Casares. Tudo aprovado por mais de 80%, em torno de 80%. O voto lá é um voto conduzido pelos coordenadores de grupo. Então, se o grupo... Voto em bloco? Voto em bloco. Voto em bloco. Talvez nem precisariam os 260, poderiam ser talvez 8 ou 10 para votar. Voto de liderança, como há no Congresso. Representantes. Infelizmente, e uma grande parte dos membros do Conselho não tem essa vivência de uma análise financeira, não tem essa vivência de uma análise de gestão, não tem essa vivência de uma análise de contratos, e eles acabam confiando e votando de acordo com a orientação dos seus coordenadores. Então é dessa forma que são as votações hoje no São Paulo Futebol Clube. Aqui, ó, tem umas mensagens aqui, só piora, velho. Polêmica aqui, inclusive, que eu acho bom o senhor ouvir. Primeiro que tem aqui, ó, o Fernando. Muita gente mandando mensagem. Muita gente mensagem. O Fernando tá dizendo o seguinte, ó, que o senhor tá mostrando que o senhor é... Esse entrevistado é um cara bom, honesto e deu a cara para bater, logo com vocês aí. Ele precisa ser ouvido. Espero que comece uma oposição reunida com benefícios para os torcedores e para o futebol. Esse é a seu favor. Quem é contra o senhor? Amor, esse conselheiro Flávio pode até ser honesto, mas os demais estão com Casares até o pescoço. Pois é, olha aqui, ó, o José Roberto. Como proibir o conselheiro de comprar cotas, Prétio? Eles fazem isso para eles. Quer dizer, o José Roberto é contra o que o senhor fez. Né? E o Sidney Garcia. Pois é, pelo menos ele está falando a verdade. Ele é investidor. Como incriminar se o conselho do clube admite? Exato. Então, pode assim, ser ó, antiético, mas não é ilegal. Exatamente. Pra muita gente. E o São Paulo Raiz com o Ronê Altieri. Flávio Marques é o maior São Paulino do Conselho Tricolor. Quando falamos de competência, transparência e lisura. Nilson Moura. Esse conselheiro, Flávio, tu já leu do Nilson Moura? Tu leste agora? Não? Li. Deu agora, né? perfeito, do pescoço. Deixa eu fazer uma pergunta então, só em relação ao estatuto só. O senhor está recebendo muitos elogios, porque o senhor está botando a cara, o senhor está sendo transparente e honesto, mas o José Roberto critica o fato que eu entendo, certo? Que aí o senhor está de acordo com o estatuto. É permitido que o conselheiro compre cotas. Eu discordo mas eu discordo. Eu acho que é um conflito de interesse gigantesco. Que é mais favorável ao conselheiro do que ao São Paulo. Mas o São a gente Paulo respeita. Tem que estar em primeiro lugar, no meu opinião posicionamento. Também. São Paulo em primeiro lugar, depois vem o resto. Mas aí, né, vai fazer o quê? Mas eu queria tirar uma dúvida. Eu acho que quem se expõe está sujeito
a ter Exatamente, ao debate. pessoas que apoiam. O senhor está Sim. sendo transparente. O senhor senhor tá aqui, comprou a cota exatamente. mesmo que mínimo e está falando aqui. Tem muita gente que estaria aqui falando, não comprei. E na Exatamente. verdade está lá. E o estatuto permite também. Não, pode ser antiético, imoral, ilegal não é. E o senhor está sendo transparente, não colocando posicionamento, que é um debate. Cada um se posiciona da forma que quiser. Agora, o senhor, com todo o embasamento que tem, senhor Flávio, o que está no estatuto que a gestão Casares não corresponde? Tem alguma coisa que o senhor consiga falar? Olha, isso aqui está no estatuto e tal, e eles não apresentam. Isso aqui está no estatuto, deveriam fazer, não fazem. O Estatuto do São Paulo define que... o Estatuto de São Paulo fala sobre... Então, eu vou colocar aqui especificamente as áreas que são a minha especialidade. Perfeito. Então, o Estatuto de São Paulo define alguns critérios para a elaboração do orçamento anual. Então, o que é o orçamento anual para o grande público? É a projeção, é a previsão das receitas, todo aquele dinheiro que vai entrar no ano seguinte e das despesas, o dinheiro que vai sair no ano seguinte. Então, existem alguns critérios ali dentro. E o Estatuto prevê que toda excesso, qualquer desvio do orçamento, no realizado em relação ao orçamento, acima de 5%, que deveria ser objeto de uma apuração de responsabilidades. Ao longo de 3 anos, simplesmente se ignorava essa questão. Ao longo de 3 anos, simplesmente se ignorava. Neste ano, nós da oposição, 27 conselheiros da oposição, fizemos um requerimento para que fosse feita uma apuração de responsabilidades. Eu vejo que isso deveria partir dos próprios gestores, afinal está no estatuto. Então por que só se movimentaram agora que conselheiros de oposição se juntaram para redigir um requerimento e encaminhar através do presidente? Temos alguns outros pontos interessantes no Estatuto de São Paulo absolutamente ignorados. O Estatuto de São Paulo foi aprovado na Assembleia Geral em 2016, entrou em vigência em janeiro de 2017, e lá tem 2 questões que jamais foram abordadas, pelo menos jamais chegaram à Assembleia Geral como teriam que chegar. Uma delas era exatamente um estudo de viabilidade da criação do que eles chamavam na época da sociedade empresária. Na época não havia ainda a lei da SAF. Então, esse artigo do Estatuto foi simplesmente ignorado por Carlos Augusto de Barros e Silva e por Júlio César Casares. Um outro ponto, absolutamente ignorado também, que deveria se falar sobre a eleição direta para presidente, inclusive considerando-se as hipóteses do sócio-torcedor, não só do sócio patrimonial do clube. Esses 2 temas, eles foram simplesmente ignorados. Ninguém aplica. Está lá, já se passaram 8 anos, na verdade mais de 8 anos, 8 anos e meio, e nunca um estudo desse chegou ao conhecimento dos associados. E não vai passar. Não. Ao menos que viesse o estudo. Com 160, Não vão apresentar. com 160 vitalícios num colégio eleitoral de 260, o São Paulo é o clube mais antidemocrático do Brasil. É mesmo. Mais antidemocrático. E outra, o senhor acredita... Um abraço ao doutor João Paulo de Jesus Lopes, que eu adoro ele. Um abração para ele. Rubens Moreno. Rubens Moreno, Calef João Francisco, Fernando Casal de Rei. Mas o doutor João Paulo, uma vez, eu perguntei para ele por que o São Paulo não se abre para o voto pro sócio, né? Aí ele me falou, não, Preto, é que tem muito corintiano, palmeirense e santista entre os sócios tricolores. Aí eu brinquei com ele. Sócio torcedor, eu brinquei com ele, mas de onde é que sai essa pesquisa? Não, mas é verdade. Lá no Clube Social tem muitos que moram na região e que se associam ao São Paulo. Como tem no Corinthians também, como tem no Palmeiras. O senhor concorda com isso? Que seria muito complicado isso, com o risco de um corintiano, de um palmeirense ganhar a eleição? O senhor acha que existe risco desse jeito? Vamos lá. Primeiro que realmente esse número é uma incógnita. Nunca ninguém levantou. Eu, com uma pessoa ligada de mente racional, cartesiana, dados e fatos, eu não aceito esse argumento por não haver prova.
Hoje o que acontece? Quem vota no São Paulo Futebol Clube é o sócio titular. Há muitos casos em que o sócio titular é São Paulino, mas a esposa é palmeirense, claro. A esposa é corintiana, os filhos são santistas, o filho já não gosta do futebol do Brasil, ele torce pro Real Madrid, pro Barcelona. Então, é muito difícil você quantificar isso. Em setembro de 2023, eu não estava ainda no conselho, eu não participava do conselho, mas junto com algumas pessoas eu redigi uma proposta de eleição direta, aquela apenas para o sócio patrimonial, por ser uma mudança muito simples, relativamente simples no estatuto. Então nós conseguimos 50 conselheiros que assinaram essa proposta. Eu não fazia parte do conselho, mas nós conseguimos 50 conselheiros encamparam, adotaram a minha proposta e o presidente do conselho colocou em votação. O resultado foi alguma coisa como 180-52. Ou seja, basicamente apenas aqueles que haviam assinado a proposta votaram favoravelmente. E ali houve um trabalho muito forte, uma pressão muito forte do então presidente Júlio Casares contra a medida. Ele foi um orador contra a medida. Tivemos um companheiro nosso de oposição que foi o orador a favor e quem liderou o processo para derrubar a proposta foi Júlio Casares, indo contra o que seria um benefício para os sócios patrimoniais do São Paulo. Bom, o espaço está aberto, o presidente Júlio Casares se manifestar quando ele quiser, assim como a diretoria do São Paulo, como os homens do futebol, como os homens do marketing e como os homens do financeiro também. À vontade, sempre como espaço sempre aberto. Demos o espaço como aqui, sempre né? demos espaço. Sempre eles é que não querem aproveitar. Exato. Aí, cada um com o seu direito, não tem nenhum problema. Eu vou ler aqui, João, porque tem assim, ó, vamos lá. O São Paulo Raiz eu já li. O Paulo Henrique Vaz da Silva, parabéns ao meu amigo Flávio Marques. Brilhante técnico ilustre São Paulino. Abraços, Paulo Vaz. O Henrique Zamengo de Souza. O São Paulo está perdido, conselheiro ganhando dinheiro com a situação do clube. Pedro Correia, finalmente tem oposição do São Paulo, mesmo que pequena. Fernando Machado Bueno, vocês estão com uma visão equivocada do processo de emissão de cotas e participação do Conselho na compra de cotas. Eduardo Dias, eu vou ler tudo aqui e aí depois, né? O Eduardo Dias, conselheiros de clubes são iguais aos políticos brasileiros, salva-se pouquíssimos. Valentim de Lima, isso, Fernando, concordando com o Fernando que a gente está equivocado. Como se fosse emprestar dinheiro com juros baixos e certeza de retorno. Então, o Valentim e o Fernando defendem o que o senhor está fazendo. Fernando Machado Bueno volta. Apesar de ser direcionado a investidores profissionais, qualquer pessoa que se declare como tal pode comprar a cota. Colocar em xeque a ética de um conselheiro como Flávio não me parece adequado. Em nenhum momento a gente colocou em xeque a sua ética aqui. Em nenhum momento. Não é obrigado a concordar. A gente só não tudo. concorda, Assim a gente acha um conflito de interesses, claro. É isso. mas está no estatuto, qualquer um pode comprar cota. Exato. O Casares pode comprar cota, Exato. perfeito? É isso. Aí tem aqui, ó. O Luciano Prado, cada vez mais desiludido com o meu São Paulo. Estão destruindo o clube. Pode ser legal, mas é imoral. Ressalto a atitude do senhor Flávio, mas lamento seu papel de conselheiro e seus pares, sejam de oposição ou situação. Tem mais aqui, ó. Assim, é uma entrevista muito transparente, uma das maiores que a gente já teve aqui no programa. Uma das maiores. O Valentim de Lima volta. Ele comprou cota mínima para acompanhar e saber e ter acesso às contas. Mauro Serrato, o Estatuto do São Paulo é como a Constituição Federal. Eles interpretam de acordo com as suas conveniências, infelizmente. Diego Amádio, o conselheiro Flávio é São Paulino de verdade e um dos poucos que ainda luta pelo São Paulo. Teve meu voto e está fazendo jus ao que prometeu. Mas aqui, ó, quer dizer, é um assunto realmente bem discutível. Marco Campos, sou sócio torcedor há 5 anos. Em agosto vence meu plano. Eu não vou renovar. Por quê? Porque a antidemocracia ela é um fato no clube hoje, né? Então é o seguinte, ó, muita gente participando sobre a polêmica do que é o assunto. Eu queria fazer uma pergunta em relação, o senhor Flávio falou sobre os benefícios, né? A gente teve um fato lamentável que foi no show do Coldplay, do ano retrasado ainda, mas eu não esqueço as coisas aqui, que inclusive acho que foi a Folha de São Paulo ou o UOL, acho que o UOL fez uma matéria que muitos conselheiros receberam ingressos do show do Coldplay e venderam esses ingressos e, consequentemente, ficaram com o dinheiro da venda. Pensando em shows e em jogos, quanto cada conselheiro tem direito a ingressos, tanto de jogos quanto de shows, senhor Flávio? Resposta prática e direta. Jogos de futebol. Um conselheiro deliberativo tem direito a 4 ingressos.
Então nós temos 4 ingressos na tribuna do Conselho, que é um setor térreo. 1.200 ingressos livres. 1.200 São 300 conselheiros. ingressos. Exatamente. Sim, 260, 250, alguns não vão. Podem ser repassados / vendidos. Porque não tem biometria, então qualquer Não, ingresso... tem biometria facial. Agora tem. Então, Agora tem. sim, a gente... 100%? Sim, 100%. É a Lei Geral do Esporte não, obriga perfeito. agora. Com uma Muita semana... reclamação que alguns estádios estavam funcionando, estavam deixando entrar. Com uma semana de antecedência, nós temos que encaminhar para a Secretaria do Conselho o nome completo, CPF dos que vão se beneficiar, e essa pessoa já tem que ter feito antes a biometria facial. Perfeito. Então, jogos de futebol. Os conselheiros têm 4 ingressos por partida. No passado eram 2 ingressos com possibilidade de comprar até mais 4, que eu achava muito mais justo e até mais flexível para os conselheiros. Vai ter um show do Imagine Dragons agora. O Imagine Dragons, O senhor tem filhos? Eu tenho filhos. Shows tipicamente são 2 por show. Mas não necessariamente, às vezes a regra varia. Tem shows que eles concedem 2 por noite. Tem shows que vão ser 2 noites, mas que eles só vão conceder 2 ingressos. Isso varia muito de jogo para jogo. O senhor pega do show eu pego. Dá para os filhos? Eu pego, dou para os filhos. Às vezes eu vou. Perfeito. Às vezes eu vou. O da Shakira eu fui. Certo. Não, tá dentro da regra. Tá dentro da regra. Não, mas o que acontece, muito mais do que o que talvez o que os sócios, o que as pessoas questionam, esses são os dos conselheiros. Mas existe um grande número de cortesias e gratuidades, inclusive nos shows por contrato, e esses ingressos são utilizados explicitamente de forma a favorecer a política interna. Amigos da corte. Amigos da corte. Os amigos do rei. Os amigos do rei têm benefícios. E o clube entrando pelo buraco. Porque a partir do momento que um conselheiro recebe, 2, 4 ingressos para um show e ele vende, esse dinheiro não vai para o clube, vai para o bolso do conselheiro. Sobre venda de ingressos eu não posso me manifestar, não conheço nenhum caso. Mas aconteceu no show do Coldplay, Sim, né? Isso aí foi público. Eu ouvi também, da mesma forma como vocês, eu ouvi pela imprensa, mas não conheço, não posso me manifestar sobre venda. PPCV Almeida, Flavião, meu parceiro de Pilates. Qual é o nome dele? Paulo Sérgio Pilão. Paulo Sérgio de Almeida. Exemplo raro conselheiro. Conselho dominado pelo ranço dos conselheiros vitalícios. Olha que interessante. Eu faço Pilates também, viu? Sabe por quê? Sabe por que eu entrei no Pilates? Por carregar os programas nas costas. Aí eu fui obrigado a entrar no Pilates. Quanta bobagem, meu Deus. O senhor carrega o conselho nas costas também. A equipe não ajuda. Aquela dupla de ataque não está funcionando. Olha aqui, tem um São Paulino que preferiu para não se identificar, mas é um grande São Paulino. Ele só preferiu, mas ele diz assim, a compra de cotas não é legal nem imoral, pois é aberta ao público investidor. A pergunta que vocês devem fazer é, o dinheiro do FIDIC, que o senhor explicou, deveria ser utilizado principalmente para pagar as dívidas de curto prazo e reduzir, assim, as despesas financeiras. Isso foi feito? Aí ele diz assim, esse grande São Paulino, esse cara está dando uma aula de finanças esportivas. E já passou por lá, viu? Só que ele pediu para não dar o nome, depois eu falo fora do ar. Não, perfeito. Eu agradeço. O tanto de folha que o senhor Flávio tá aqui, porque acho que cai metade do conselho. Se quando o senhor imprimiu fora do São Paulo... Na minha casa. Fora do São Paulo e fora do clube, pô. Fora do São Paulo e fora da empresa. Parabéns. Fora da empresa. Viu, para não acusarem o senhor de ter usado a impressora da diretoria. Sim. O que acontece? Isso aqui eu vou falar números do fechamento eu vou falar números do fechamento de fevereiro, porque esses números foram levados a público, porque a reunião ordinária de maio ela foi transmitida ao público. Então, o que aconteceu? Isso eu já falei o número aqui. Entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, o São Paulo captou 135 milhões de reais do FIDIC. As regras do FIDIC. Esse dinheiro deveria ser prioritariamente utilizado para
amortização de dívida com instituições financeiras. 135 milhões? 135 milhões. Certo. Comparativamente às duas datas, o São Paulo tinha em caixa 20... Se o senhor puder trazer o papel junto ao microfone, só para não ficar fora do microfone, por favor. Tá certo. Sim. Isso. O senhor está lendo o relatório Perfeito. agora. Um relatório. Esses dados são públicos, porque isso que foi apresentado, esse PowerPoint foi apresentado na reunião de 26 de maio de 2025. Reunião que foi transmitida e está lá no YouTube do São Paulo. Então, esses dados estão públicos, é por isso que eu posso comentá-los. 135 milhões de reais foram obtidos junto a investidores. O caixa do São Paulo, aquele dinheiro que está no caixa ali, disponível imediato, aumentou em 17 milhões. E o São Paulo reduziu as dívidas com entidades financeiras em 72 milhões. Então, 135, menos os 72, menos o 13, aparecia em 28 de fevereiro de 2025, 51 milhões que foram arrecadados junto aos investidores do FIDIC, que não foram utilizados para amortizar dívidas com instituições financeiras. Então, a minha pergunta no Conselho, e essa é a pergunta que eu faço, essa pergunta que eu fiz para o presidente, essa pergunta que eu fiz para o diretor financeiro é: para que foram utilizados esses recursos? Esse é o ponto. Ninguém aqui está fazendo nenhuma acusação de desvio de recursos, que seja bem claro. É uma questão de finalidade. O que ele respondeu? Como sempre fui ignorado. Como quase sempre fui ignorado. Não respondeu. Eu fiz essa pergunta no púlpito, no auditório do Conselho, na tribuna. Que barbaridade. Falei, olha, eu gostaria de ter uma explicação. A explicação não veio. Questão de ordem avançou e não veio resposta. Não veio resposta. Que vergonha. Na verdade, a tentativa... Me convidem para participar de uma reunião do Conselho, para ver se eu consigo subir lá para fazer uma pergunta. Essa reunião está no YouTube do São Paulo Futebol Clube. A resposta do presidente Júlio Casares. Que dia que foi, presidente? Que dia que foi, senhor Flávio? Dia 26 de maio, 26 de maio de 2025. De 2025. Vamos recuperar isso aí, a gente tem que colocar esse trecho aqui. Na verdade, a resposta, tanto do presidente Júlio Casares, quanto do diretor de futebol Carlos Belmonte, sobre outros temas, foi tentar desqualificar os números apresentados pela oposição. É por isso que eles não falam com a gente, porque a gente faria... Eles tentaram desqualificar a oposição. Essas perguntas que o senhor faz, nós faríamos aqui ao vivo, e eles não responderiam, é por isso que eles preferem não participar. Entendeu? Eu não sei se você tem mais um questionamento em relação a essa questão política, eu tenho só mais uma curiosidade em relação à parte externa do São Paulo. Não sei se o senhor vai ter essa informação, mas o senhor está sendo muito transparente conosco, a gente até agradece, deixando bem claro quanto cada conselheiro recebe em relação a ingressos e tal. E a gente entra numa discussão muito forte aqui, que é em relação à relação entre direção, a situação do São Paulo e a organizada do clube. O senhor tem informação se, assim como os conselheiros recebem ingressos, as organizadas também recebem ingressos? O que eu posso falar é o que está nos borderôs, é o que está em dados que você entra na CBF, relatório financeiro da partida, e também na minha prática. As torcidas organizadas têm benefícios, têm facilidade para adquirir ingressos. Então existe uma cota de ingressos que a Independente, a Dragões e Real, eles compram no São Paulo Futebol Clube a preço de meia entrada. Então, se você entrar no site da Independente e comprar o chaveiro, comprar o adesivo e ganhar o ingresso, você vai pegar esse ingresso. Hoje não existe mais o ingresso físico, mas quando havia o ingresso físico, você pegava esse ingresso físico e você via que era o ingresso a preço de meia entrada. O valor do chaveiro, do boné, da caneca, do porta-crachá, variava. Às vezes o ágio, havia um pequeno ágio, às vezes esse ágio é maior, questão de mercado. Então, existe uma relação comercial
entre São Paulo e torcidas organizadas, das quais eles se beneficiam, geram receita para eles. É o primeiro conselheiro a falar sobre isso. Existe uma relação comercial. Exato. Existe uma relação comercial. São Paulo e torcida uniformizada. Então vamos lá. Vou fazer a última para ele, para liberar o seu Flávio, para ele não vou dar seguir nem pro pergunta programa. minha, Claro, nem que pergunta a entrevista minha. excelente. Excelente. A mais transparente esclarecedora. que eu vi em relação a São Paulo. Sem dúvida. A mais disparada. Eu sou o presidente da organizada, correto? Sim. O senhor é o presidente do São Paulo. Eu compro do senhor, presidente do São Paulo, vamos lá, não sei qual que é a cota, vamos lá, 1.000 ingressos, estou dando exemplo, 500 ingressos, a meia entrada. E aí eu revendo inteira. E aí o valor da meia, eu obviamente pago, Coloca e aí eu coloco no bolso. Coloca no teu balanço. Exatamente, É e isso aí o outro eu embolso. Que faz. Sim, é uma relação comercial. O São Paulo vende ingressos, a organizada E a organizada doa faz... esses ingressos para Isso. aquelas pessoas que compraram adesivo, que é. compraram boné, E o sócio compraram caneca. torcedor, que paga um plano de 200, 300 reais por mês, muitas vezes não tem acesso ao ingresso. O motorista... Casares, Viu? Aliás, sua eu gestão é uma tenho um piada, artigo. Casares. Eu Uma tenho um vergonha. artigo sobre isso. O meu artigo sobre as receitas do São Paulo Futebol Clube 2024 está no meu site. Se vocês me permitirem falar o site, Claro, fique à vontade. é o www.flaviomarques-spfc.com. E lá eu tenho vários artigos. Logo na primeira página, um dos primeiros que aparece é o que analisa as receitas do São Paulo. Entre os clubes que divulgam esses dados, o São Paulo em 2024 gerou 52 milhões de reais no seu plano de sócio-torcedor. Foi o 9º em termos de geração de receita de sócio-torcedor. Nossa Baixo. senhora, baixíssimo. Nossa, irrelevante. Para quem com tenha- quantidade, Peguei- claro, a irrelevante. terceira, Para fechar, quarta torcida. eu peguei um aplicativo do Morumbi até aqui, no jogo do São Paulo, o último. São Paulo e Vasco, dia 12 de junho. E o motorista chamado Lucas me falou, pode dizer lá, eu desisti de ser sócio do São Paulo porque na uniformizada eu consigo ir ao jogo comprando o ingresso. Como sócio eu não conseguia comprar. Palavras de um sócio-torcedor E do economiza plano, assim. do plano máximo que não conseguia ir E, ao ó, jogo. olha só, Só o isso. São Paulo deixa Só de isso. ganhar dinheiro, Só isso. o torcedor economiza e a organizada ganha dinheiro. É isso. Seu E o Flávio, São Paulo... Seu Flávio, 1h20 de entrevista. Muito Que honra, obrigado pela sua presença. É a entrevista mais transparente que eu vi de um conselheiro do São Paulo, respeitando todos que eu convivo. Muito obrigado pela presença e parabéns pela sua postura. Obrigado mesmo. Mesmo com o nosso debate super democrático e aberto, frente a frente aqui, Claro. a respeito dos conselheiros poderem comprar cotas do FIDIC do São Paulo. Muito obrigado, viu, seu Flávio? Eu agradeço a oportunidade, agradeço essa porta aberta para falarmos de São Paulo. E eu gostaria apenas de fazer uma consideração final sobre um tema que veio esta semana. De novo, não fui eu que trouxe o tema a público. Foi o nosso presidente, Júlio Casares, que colocou em sua rede social, no story do Instagram, para dizer que o clube tinha gerado um déficit de 31,8 milhões, mas que isso é muito melhor do que a previsão do orçamento, que era de déficit de 46 milhões. O presidente do São Paulo não pode se manifestar por rede social. O presidente do São Paulo tem que se manifestar por informações oficiais. O São Paulo Futebol Clube tem que apresentar o demonstrativo financeiro do semestre, mostrando todos os dados e todas as implicações. Falando exclusivamente em dados públicos, públicos porque houve a reunião de maio que o Outem transmitiu. Até 28 de fevereiro, o São Paulo havia arrecadado em vendas de jogadores 29 milhões a mais do que o plano. 29 milhões a mais do que o plano. Houve uma venda, quando você faz o orçamento, venda de jogadores, você lança o grosso em janeiro, julho e agosto, janela, e dezembro. Então, a venda do Ângelo em maio, diz a imprensa, 5 milhões de euros. Vamos considerar que esteja correto. Nós não temos informação lá dentro. Vamos fazer uma conta redonda. 30 milhões de reais. De uma receita inesperada. Uma receita não esperada. Os 29 que tinha até fevereiro. Mais os 30 que entraram em maio. São Paulo teve praticamente 60 milhões de reais em receitas extras, além do previsto. E o presidente comemora
que o resultado foi 15 milhões menos ruim. Se tivessem sido respeitadas as despesas, e isso volta numa das primeiras perguntas da nossa conversa, Complicado. o São Paulo teria apresentado em junho 45 milhões de reais positivos, superávit. Isso seria comemorável. Isso seria digno de aplauso. Eu seria o primeiro a elogiar. Eu seria o primeiro a elogiar. O que mostra por que não fez, então, esses 45 milhões? Pretzel, Capelanes, ouvintes, quem nos acompanha nas redes, a resposta do Conselho Deliberativo do São Paulo é: não sei, porque nós não recebemos as informações. Nós recebemos essa semana um relatório com fechamento de maio, sobre o qual não posso comentar. Mas nós não recebemos. Então é isso, agradeço muito a oportunidade. Excelente. O senhor está recebendo aqui diversos elogios porque o programa conseguiu expor algo que a gente não tem muito acesso. É verdade. Não, então, zero, a gente não tem zero acesso. E o São Paulino está elogiando demais essa entrevista e a sua postura. E a gente vai ler aqui durante o programa novas mensagens. Né? O senhor quer ser presidente? Eu nunca tive essa ambição. Nunca tive essa missão. Eu acho que é uma responsabilidade grande. Mas a resposta, Capelanes, é que ninguém é presidente de si mesmo. Ninguém é candidato de si mesmo. Perfeito. Então, uma das frases que se dizia no São Paulo é que quem quer ser não será. Eu acho que por isso, ninguém é candidato de si mesmo. Eu só queria pedir mais 2 minutos aqui para vocês. Não, o senhor aproveita esses 2 minutos só para terminar, porque o nosso tempo está se esgotando. Perfeito. O Pedro Correia, perguntem a ele como ele se sentiu na reunião do Conselho, com o Casares e o Belmonte dizendo que o senhor queria tumultuar o Conselho. É verdade isso? Não, é esse o ponto. Eles vieram, isso está público. Nessa reunião do dia 26 de maio, está lá. Eles vieram para desqualificar os dados, desqualificar os números. São números oficiais, são números fornecidos. Perfeito. Para mim não me surpreendeu. Eu queria só agradecer o presidente Fernando Casal de Rey, que fez a apresentação. Agradeço o apoio dele. Todo grupo que nós temos de oposição é uma oposição, embora diminuta, séria. Sem o presidente Fernando Casal de Rey, nós não teríamos hoje o estádio Cícero Pompeu de Toledo em pé. Verdade. Eu deixei aqui um compilado de imagens. Nós vamos guardar e nós vamos mostrar. Muita gente fala de amortecedores. Os amortecedores foram a cereja do bolo de uma reforma que começou profunda. Perfeito. Nos blocos de fundação, que foi para os pilares, onde se reformou toda a arquibancada, onde tinha fissura, onde tinha material solto. Semana que vem tem São Paulo e Fluminense, aí nós vamos mostrar só. Semana que vem a gente mostra no canal. Mostrando um pouquinho aqui no YouTube também, isso. Que era a gente consegue mostrar com mais calma semana que vem. Semana que vem com mais calma como que o Morumbi ficou. Sim. Para depois se tornar nesse belo estádio aqui. Sim, é o coração do Brasil. Até eu citei que era o belo estádio no aniversário da rádio lá, mas no jogo seguinte caiu uma placa em cima de um rapaz lá. Mas depois aí tiveram que arrumar lá, sabe, é um negócio. E essa foi talvez a grande obra da gestão. Gestão Casal de Rey lá. Casal de Rey com suporte técnico, coordenação técnica do engenheiro Luiz Schouf. E o Morumbi balançava mesmo, como disse o presidente na época, Fernando Casal de Rey. Seu Flávio, mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui. Obrigado por nos atender e sucesso para o senhor, viu? Tudo de bom para o senhor. Eu que agradeço. Flávio. Muito obrigado. Flávio Marques, conselheiro do São Paulo, não é vitalício. São 260 conselheiros no São Paulo, 160 são vitalícios. 100 apenas que não são na tentativa de votação do São Paulo. Repito, o espaço está aberto para toda a diretoria do São Paulo, para todos os integrantes que quiserem se manifestar. 13h08 é o nosso Concentração, que vai até às 5. Tem muito tempo de programa ainda para antecipar Palmeiras e Galo a partir das 5h30 com Ulisses Costa. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração, edição do domingo.